Bom dia, hoje são 15 de junho de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o oitavo vídeo, sobre o Deus de Albert Einstein. Sempre no início de cada vídeo, eu gosto de enfatizar uma coisa. Por quê? Por que eu estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein? Qual a razão? É simples a resposta. Estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein para desmentir o que é propagado em livros religiosos, principalmente evangélicos, e também no mundo da internet. E o que é propagado falsamente pelos livros religiosos e pela internet? Ora, a afirmação de que o Deus do físico alemão Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão, o mesmo Deus que está na Bíblia hebraica e que está na Bíblia cristã. Essa mentira aí corre solta no mundo dos livros religiosos, principalmente evangélicos, e no mundo da internet. Uma autêntica mentira. Estou aqui provando de forma clara, cristalina e inatacável. Estou mostrando aqui sempre o livro sobre Albert Einstein. Aqui está, mais um livro, bem recente, publicado agora em 2016. O título: Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Quem escreveu? Walter Isaacson. Aqui está, neste livro, a verdade sobre aquilo que Albert Einstein entendia por Deus, entendia por religiosidade. E estou aqui provando. Neste vídeo mostrarei mais um trecho, provando que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com os deuses das religiões, nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. Ao contrário, em relação às religiões propriamente ditas, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo, etc., em relação a essas religiões e a seus deuses, o Albert Einstein dizia que ele era ateu em relação a essas religiões, a esses deuses aí. Ele dizia que tudo isso é superstição antiga. E ele dizia que não era ateu em relação à beleza do universo, em relação aos mistérios do universo, em relação à natureza. Nesse sentido aí, o Albert Einstein dizia que não era ateu, mas em relação aos deuses das religiões, sim, ele era ateu. E estou aqui comprovando por meio deste livro maravilhoso. Muito bem, neste vídeo trago agora outro trecho, provando que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com os deuses das religiões. Aquelas duas frases de Albert Einstein famosas, a primeira: Deus não usa dados. E a segunda: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Essa palavra aí, religião, nada tem a ver com o cristianismo, com o islamismo, com o budismo, mas está assim nos livros religiosos e no mundo aí da internet. Pura ignorância. E vou aqui mostrar mais um aspecto. Muito bem, antes de mostrar a você, internauta, o trecho do livro, vou aqui explicar, vou situar o trecho deste livro no tempo. Muito bem, aqui, nesse trecho que você irá ler juntamente comigo, nesse trecho, o Albert Einstein está com 42 anos de idade. Isso aqui aconteceu em 1921. Ele está aí com 42 anos de idade. Já era famoso nessa época
por causa da sua teoria da relatividade geral, que, como eu já disse aqui e provei, foi comprovada essa teoria do Einstein lá em Sobral, minha terra natal, no estado do Ceará. Muito bem. Então, veja aqui a situação do trecho. Albert Einstein está aqui com 42 anos de idade. Muito bem. Na Inglaterra havia lá um lord chamado Aldani. Ele era político e ele escrevia sobre ciência, sobre filosofia, e não era nem cientista e nem filósofo. Era um político lá inglês, britânico, Lord Aldani. Pois bem, ele, nessa época aqui, ele fez um livro sobre a teoria, pegando a teoria do Albert Einstein, da relatividade geral, e ele dizendo, o político, com conversa fiada, dizendo que a teoria de Albert Einstein sobre a relatividade geral, essa teoria também se aplicava à política, à economia, né? O político inventando isso, o Lord Aldani, muito rico, dizendo que a teoria do Albert Einstein se empregava na política, né? Na vida social. Pois bem, com essa ideia maluca na cabeça, esse político muito famoso, britânico, Aldani, ele foi cochichar essa bobagem lá no ouvido do arcebispo da Cantuária. A pronúncia em inglês é Canterbury, mais ou menos assim. O arcebispo de Canterbury. Não sei a pronúncia, isso não importa. Muito bem. Então, esse Canterbury significa Cantuária, o arcebispo de Cantuária. O que é isso? O arcebispo de Cantuária é o líder da igreja anglicana na Inglaterra. Líder da igreja anglicana. E aqui no Brasil também existe essa igreja hoje, a igreja anglicana. Pois bem, ele é o líder. Essa igreja anglicana é uma igreja cristã. É uma igreja que prega as fantasias que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã. É uma igreja cristã. Pois bem, o político Aldani, que inventava as coisas, dizendo que a teoria de Albert Einstein se aplicava na economia, né? Se aplicava na política, com essa loucura dele, ele foi dizer ao bispo lá, o líder da igreja anglicana cristã, ele foi dizer ao arcebispo, melhor dizendo, que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein também tinha sérias implicações sobre a teologia. O Lord Aldani foi cochichar essa bobagem lá para o arcebispo. E o arcebispo ficou preocupado. Ficou preocupado com a teoria do Albert Einstein sobre a teologia. Imagine, o mundo atrasado, né? Pois bem, e o que aconteceu? O Lord Aldani, o Lord britânico, o político, convidou o Albert Einstein para ir à Inglaterra, a Londres, e ali fazer uma palestra sobre a teoria da relatividade geral. Veja aí a criatividade do Lord Aldani. Muito bem, isso aí aconteceu em 1921. Pois bem, o Albert Einstein já estava separado da primeira mulher dele, a Mileva Marici, que lhe deu 3 filhos, não é? Como já mostrei aqui. Pois bem, ele já estava separado da Mileva Marici e estava já vivendo com a prima dele, o Albert Einstein, a Elsa Einstein, prima dele. E aí depois ele se casou com ela. Muito bem, então o Albert Einstein estava com a Elsa Einstein, sua esposa, né, com quem ele convivia, isso aí em 1921. Foi à Inglaterra para fazer essa palestra. O político criativo, o Lord Aldani, hospedou o Albert Einstein e sua esposa, companheira, a Elsa Einstein, na residência dele, naquele luxo, né? E o Einstein era contra luxo. Mas tudo bem, já que ele estava ali, mas ele não se sentia bem naquela riqueza toda, o Albert Einstein. Muito bem. Houve a palestra. O Lord Aldani convidou a nata da intelectualidade
Londrina, na época. Então, o Albert Einstein foi lá participar de um grande jantar e de uma palestra. O que foi que o Lord Aldani fez? Ele pegou o Albert Einstein e colocou lá numa cadeira, na mesa, em volta da mesa, né? E ao lado do Albert Einstein, o Lord Aldani colocou o arcebispo de Cantuária, de Canterbury, o arcebispo lá da Igreja Anglicana Cristã, não é? Muito bem. Aí o arcebispo fez a pergunta ao Albert Einstein. O arcebispo, ele queria entender qual era a implicação da teoria da relatividade na religião cristã dele, na religião. E aí você verá aqui a resposta do Albert Einstein. E a resposta do Albert Einstein é a prova de que, quando ele diz a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega, essa palavra religião aí nada tem a ver com religião qualquer. Nada tem a ver com cristianismo, com islamismo, com judaísmo, com budismo, com shintoísmo, com confucionismo, com hinduísmo, etc. Nada tem a ver. E a resposta aqui do Albert Einstein foi clara. Ele derrubou aqui a preocupação do Lorde britânico Aldani e também a preocupação do arcebispo da Igreja Cristã Anglicana. Veja a resposta do Albert Einstein sobre essa implicação da teoria dele sobre qualquer religião. Uma bobagem, e ele aí explica direitinho aqui no trecho. Então vamos lá para que você leia aí o trecho comigo. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então vamos aqui. Veja aí, eu vou ler o segundo parágrafo, certo? Vamos lá. Na página 293. Diz assim: Aldani, veja aí, Aldani sentou o arcebispo perto de Einstein. Portanto, ele pôde fazer sua pergunta mais importante diretamente à fonte. Aí vem a pergunta do arcebispo ao Einstein. Veja aí, ó. O arcebispo cristão, Igreja Anglicana, pergunta assim ao físico Einstein: que ramificações, indagou Sua Excelência, que ramificações tinha a teoria da relatividade para a religião? Agora veja aí a resposta do Albert Einstein ao arcebispo cristão. A resposta provavelmente decepcionou tanto o arcebispo como o anfitrião. Aí o Einstein disse: nenhuma, disse Einstein. E continuou o Einstein dizendo: a relatividade é uma questão puramente científica e não tem nada a ver com religião. Fecha aspas. Eis aí a resposta de Albert Einstein. Muito bem, caro internauta, eu disse a você que o Lord Aldani era criativo, inventava que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein servia também para a política, para a religião, para a economia, etc., essa loucura do Lord Aldani, e ele convidou o Albert Einstein para fazer aí uma palestra. Sentou aí o Albert Einstein junto ao arcebispo de Canterbury, a pronúncia não sei se é essa, não importa, que é o arcebispo da Cantuária, o líder da Igreja Anglicana Cristã, Anglicana. Muito bem, então o bispo perguntou o arcebispo, melhor dizendo, perguntou ao Einstein qual era a implicação da teoria da relatividade para a religião. E o Albert Einstein foi sincero e disse: nenhuma, meu amigo, nenhuma, meu amigo. E continuou o Einstein dizendo: a relatividade, meu amigo, é uma questão puramente científica e não tem nada a ver com religião. Viu aí, caro internauta? Como naquela expressão famosa do Albert Einstein, que diz assim, abre aspas: a ciência
sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Fecha aspas. Ora, você viu aí que essa expressão religião aí, usada por Albert Einstein, nada tem a ver com a religião propriamente dita, cristianismo, islamismo, budismo, shintoísmo, judaísmo, hinduísmo, confucionismo, zoroastrismo, nada. Nenhuma religião, o Albert Einstein se refere a nenhuma religião aí. O que ele quer dizer aí é a religiosidade, que é outra coisa, que nada tem a ver com deuses propriamente ditos, com religião propriamente dita. Então você vê aí que o próprio Albert Einstein está dizendo que a teoria da relatividade geral, nada tem a ver com religião. Ou seja, religião, nada tem a ver com ciência. Veja, novamente, aquela frase dele, a ciência sem religião é manca. Ele não está dizendo que, por exemplo, que a ciência sem o cristianismo é manca, que a ciência sem o confucionismo é manca, que a ciência sem o hinduísmo é manca. De forma alguma, ao contrário. A religião propriamente dita, confucionismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, tudo isso era visto como superstição antiga para o Albert Einstein. Ou seja, ciência nada tem a ver com religião, é o que ele diz aí, e é o que ele diz também naquela frase lá, que é deturpada pelos livros religiosos. Muito obrigado.